Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Insta Webinar. Hoje venho trazer-vos aqui uma partilha daquilo que eu considero ser relativamente importante, sobretudo para quem se dedica no âmbito da reabilitação física animal, e por isso este webinar convido particularmente os colegas, os enfermeiros veterinários e acima de tudo aqueles que se dedicam a esta área ou até que estão a começar a trabalhar nesta área. Convido-vos a assistir a este webinar porque eu acho que vai ser também do vosso interesse. Daquilo que vamos falar então hoje, vamos ver os pontos mais comuns, os erros mais comuns que nós por vezes cometemos na nossa prática clínica. Vamos tocar nestes 5 pontos todos e vou-vos explicar porque é que eles são tão comuns e porque é que nós não podemos de forma alguma cometê-los e portanto a tentação é grande, mas devemos ter cuidado na nossa prática clínica e portanto nesse sentido começamos já com o nosso primeiro erro que cometemos ou que somos às vezes levados a cometer, que tem a ver com avançarmos para um plano terapêutico sem termos um diagnóstico, ok? Portanto, este parece ser um erro assim um pouco, não faz muito sentido, porque de facto um tratamento pressupõe obviamente um diagnóstico, é verdade, obviamente que sim, mas muitas vezes e no âmbito da reabilitação nós tratamos sintomatologia, nós tratamos manifestações clínicas, e portanto, por vezes, independentemente da causa, não é sempre assim, obviamente, mas muitas vezes, independentemente da causa, a nossa estratégia é similar e portanto podemos correr o risco, às vezes, de cair na tentação de assumir um diagnóstico presuntivo, porque a apresentação clínica é sugestiva ou é altamente sugestiva de uma determinada condição. Às vezes também há o argumento por parte do tutor que o animal é idoso, que não vale a pena. Às vezes também é verdade, não há condições financeiras para avançar para um diagnóstico e, portanto, não raras vezes deparamos com este cenário. O cenário de que temos um animal que tem uma indicação clínica, pela apresentação clínica para um plano terapêutico, mas falta-nos um diagnóstico. Isto pode parecer um pouco descabido, a nossa existência, e quem me conhece, os colegas e os tutores que já me conhecem e que às vezes até chegam até mim sem um diagnóstico verdadeiro e que vêm numa tentativa de melhorar a qualidade do animal, proporcionar um plano de reabilitação com vista à melhoria da sua condição clínica, é verdade, mas sabem quanto eu sou chata, quanto eu sou bastante firme nesta exigência. Nós não podemos de forma alguma partir de ânimo leve para um tratamento sem termos efetivamente um diagnóstico. E isto é muito importante porque, de facto, nós sabemos, por exemplo, no caso dos diagnósticos presuntivos, nós sabemos que, de facto, é isso mesmo, o diagnóstico presuntivo é algo que nós não temos a certeza, mas porque descartamos provavelmente, ou descartamos as causas mais prováveis, acabamos por ficar com um leque reduzido de opções e, portanto, é sempre um diagnóstico para o qual nós não temos verdadeiramente uma confirmação final. Quando corremos estamos neste perigo de ter um diagnóstico presuntivo, devemos sempre incentivar o cliente a procurar a origem do problema. Acho que isto é realmente muito, muito comum em termos de erros de diagnóstico. Outro erro também são as fraturas ocultas. Às vezes podemos não conseguir identificar radiograficamente. E alerto aqui, muitas vezes não basta uma projeção radiográfica. Lembrem-se sempre que uma radiografia é uma sombra, é uma projeção de uma luz, num feixe de luz, e portanto o que nós vamos ver do outro lado vai ser essa sombra. E às vezes quando nós mudamos a perspectiva, quando nós modificamos o posicionamento do animal, há fraturas que não eram visíveis e que passam a estar. Portanto também aqui a nossa falha diagnóstica pode passar até fizemos parte do trabalho, mas ficamos aquém daquilo que seria realmente a nossa opção em termos de técnicas diagnósticas e depois, obviamente, corremos o risco de estar a tratar, por exemplo, um animal que tem uma fratura e que, quem sabe, o melhor tratamento poderia ser uma opção cirúrgica e não necessariamente uma opção conservadora.
E, portanto, quando falamos então dos diagnósticos presuntivos, eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Um deles, infelizmente, são realmente as doenças oncológicas, são relativamente comuns. Posso-vos dizer que numa semana há pelo menos um paciente que vem com um diagnóstico presuntivo de artrose, de uma mielopatia, de uma hérnia de escala até, e que infelizmente vamos a constatar após a investigação do quadro que é um animal com uma doença oncológica. É importante esta diferenciação, claro que vai ser. Porquê? Porque a nossa estratégia terapêutica vai ser sempre na direção daquilo que coloca em perigo a vida do animal, obviamente, mas também porque muitas das técnicas que nós utilizamos são técnicas que são estimulantes celulares, não é? Nomeadamente o laser, a radiofrequência, há tanta técnica, a eletroterapia, há tantas técnicas que podem de alguma forma também acelerar o crescimento de um tumor, e isso é tudo menos aquilo que nós desejamos para os nossos pacientes. Depois também podemos ter doenças infecciosas ou inflamatórias, que também podem parecer ser hérnias discais, e vou-vos mostrar um exemplo de um caso deste género, que obviamente o diagnóstico definitivo foi fundamental para mudarmos a nossa estratégia terapêutica. E obviamente a questão das fraturas, como já vos falei há pouco, é preciso às vezes até partirmos para uma imagem mais avançada, fazer um ataque, por exemplo, para constatar ou para determinar se de facto existe ou não uma fratura. Quando falamos das doenças oncológicas, vou partilhar aqui com vocês um caso clínico. Era um caso de um paciente, um dog de Bordeaux, um macho com 8 anos, que surgiu para a consulta de reabilitação por iniciativa do tutor, com uma claudicação do membro torácico esquerdo. Este animal tinha vindo, ele era acompanhado noutro colega, e era um animal que tinha já diagnosticado há cerca de 6 meses uma artrose do cotovelo, e portanto no mesmo membro, e portanto na perspectiva da tutora e também do colega, o motivo da claudicação tinha sido uma aparente agudização da sua artrose. E de facto este animal acabou depois por vir para a reabilitação, para fazermos então a iniciação de um plano terapêutico. Ora, logo aqui temos uma dúvida quando este animal se nos apresentou clinicamente. De facto, nós tínhamos uma imagem radiográfica realizada 6 meses antes. De facto, este animal tinha uma imagem compatível com uma doença osteoarticular, mas a severidade dos sinais clínicos e de alguma forma também um pouco a experiência que vamos tendo lidando com estes processos de artrose, havia ali qualquer coisa que não batia certo, ou seja, a exuberância da dor não batia certo com uma agudização. Não é? Sabemos que a artrose realmente, quando tem estes flare-ups, podem ser bastante severas, mas havia realmente sinais de uma dor extrema e, portanto, apesar de termos um raio-x realizado 6 meses antes, optamos por repetir essa prova radiográfica. E ainda bem que o fizemos, porque de facto quando nós repetimos a radiografia, e obviamente que o exame clínico já nos indicava que o problema não estaria só na articulação do cotovelo, portanto havia realmente muito edema na região distal do membro, portanto já na região de nível cárpico, e infelizmente quando nós fazemos a avaliação deste animal radiográfica, constatamos que temos uma lesão lítica que dada a raça, dada a idade do animal, dado o comportamento, a severidade dos sinais, obviamente que era altamente compatível com uma lesão neoplásica. E como vocês veem, logo aqui é algo que poderíamos logo à partida ter partido para algumas técnicas de reabilitação e até se calhar tentado dar algum conforto a este animal. Mas o melhor tratamento, no caso, por exemplo, no osteosarcoma, o tratamento mais indicado para lidar com esta dor é a amputação. E, portanto, este animal teria indicação não para estar no programa de reabilitação, mas sim estar a ser seguido por uma equipa cirúrgica, uma equipa de oncologia, e nós depois, então, teríamos todo o papel a desempenhar também em coordenação com esta equipa. Portanto, este é um exemplo também de porque é que é tão importante termos este diagnóstico. Vocês veem aqui na imagem avançada este aspecto lítico, já com inclusive infiltração, captação de contraste, portanto havia realmente alterações muito compatíveis com um osteosarcoma, e a citologia acabou depois por confirmar também o nosso diagnóstico.
Outro caso também que eu queria partilhar com vocês relativamente àquilo da importância de termos um diagnóstico clínico, não no âmbito oncológico, mas no âmbito daquilo que são as doenças infecciosas e inflamatórias. Trago-vos aqui um outro caso, um bulldog de 2 anos de idade, um cão jovem, que veio à consulta com uma tetraparesia ambulatória, ou seja, um animal que com uma ataxia dos membros pélvicos, nos membros torácicos também, uma certa descoordenação motora, alguma debilidade motora, e o único sinal que este tutor demonstrava e que assinalava como tendo havido, para além da marcha modificada, era uma certa tristeza por parte do animal, que o tutor inclusive identificava como sendo dor e sendo um comportamento de dor, e portanto o animal não se sentia bem, e daí a sua tristeza. Este animal tinha sido já diagnosticado com uma protusão discal toracolombar há alguns meses e, portanto, estava a ser acompanhado também por um médico veterinário e, perante a apresentação clínica, o animal foi diagnosticado como tendo, presuntivamente, uma hérnia cervical. Portanto, dada a apresentação do seu exame neurológico, era compatível com esta alteração. Sendo um animal ambulatório, à partida não haveria indicação cirúrgica e, portanto, a lógica seria encaminhar este animal para fazer reabilitação. Ora, quando nós vimos este cão, obviamente temos que proceder a toda a avaliação, até porque o momento em que o colega refere o caso e o momento em que o animal chega até nós, há um período de tempo que pode haver um desenvolvimento clínico, não é? Nomeadamente o agravamento da condição clínica, e de facto foi isso que nós verificamos. Este animal de facto tinha tetraparesia, tinha uma dor cervical, portanto toda uma lesão compatível com uma lesão motoneurónio superior, portanto sem dúvida que a região cervical entraria dentro daquilo que seria a localização neurológica desta lesão, mas havia aqui um detalhe, ou 2 detalhes que nos prenderam particularmente a atenção. O primeiro era que este animal tinha uma ligeira redução do reflexo pupilar à direita, e confesso que fui eu que fiz este exame e confesso que fiquei na dúvida se seria eu que não estaria a fazer corretamente esta prova neurológica, mas ficou assinalado como sendo algo que estaria modificado. E, portanto, voltamos a inquirir o cliente acerca da questão da tristeza e tentar perceber se de facto, obviamente nós não conhecíamos este animal, portanto também não conhecíamos o temperamento habitual, mas um bulldog é sempre um animal bastante expressivo, um animal bastante efusivo e, portanto, também consideramos que provavelmente havia aqui uma modificação do estado mental. E, portanto, mediante estes 2 achados, a alteração do reflexo pupilar e a alteração do estado mental, surgem costumo dizer, as campainhas de alerta de que poderemos não estar perante realmente este diagnóstico presuntivo que nos foi exposto e, obviamente, nós tínhamos que continuar na investigação deste caso clínico. Fizemos então a recomendação para a imagem avançada, portanto, inicialmente fizemos uma avaliação de provas analíticas sanguíneas, foi feita uma ressonância magnética e, perante a imagem que vocês estão a ver, as várias imagens que vocês estão a ver, obviamente que este animal, o passo seguinte foi proceder à colheita de líquido cefalorraquídeo, porque tínhamos uma forte suspeita de estar perante um processo inflamatório ou infeccioso e, portanto, tínhamos que determinar a origem deste problema. Vejam a severidade em que nós temos intracraniano, temos as modificações, inclusive aqui na zona ventricular, com modificação ventricular. Vejam que também a nível cervical, de facto, havia já infiltração a nível dos segmentos cervicais e, portanto, este animal tinha uma meningoencefalite e o diagnóstico definitivo depois foi confirmado graças à colheita de líquido cefalorraquídeo e tivemos a confirmação que era um processo autoimune do tipo granulomatoso. Portanto, vocês vejam o que era estar a tratar este animal no âmbito da reabilitação, um animal com um quadro de uma tetraparesia, com dor cervical e, portanto, utilizaríamos todas as técnicas que temos ao nosso alcance de top, não é? Todas as que nós temos, desde a radiofrequência, o laser, a eletroacupuntura, sei lá, todas as técnicas possíveis para melhorar
obviamente o conforto deste animal, mas o risco que isso iria acarretar. Aliás, este animal tinha uma modificação do estado mental, o risco de desenvolvimento de convulsões seria certamente iminente e obviamente que é uma condição que tem uma indicação terapêutica médica, tá? Não poderemos nunca ultrapassar esta indicação. E este é um exemplo interessante de quanto nós temos mesmo que ser rigorosos naquilo que é a nossa avaliação neurológica, a nossa avaliação física. Sempre que temos um processo de referenciação, nem sempre aquilo que inicialmente está é aquilo que nós vamos ver, e muitas vezes há um período de tempo que medeia a visita, a referência do colega e o animal que chega até nós, e portanto é importante esta comunicação para identificar realmente estas alterações que de todo eram normais. O passo seguinte, então, dos erros mais comuns, portanto, estes que eu vos falei agora, realmente não vamos confiar nos diagnósticos presuntivos, tá? Esse é o primeiro pedido que vos faço, independentemente dos motivos, temos que tentar, junto com os tutores, caminhar no sentido de um diagnóstico. Quando não é de todo possível, temos que deixar claro todas as ressalvas terapêuticas e muitas vezes perguntam-me, então o que é que podemos fazer? O que vocês podem fazer é ter a certeza que temos um tutor esclarecido, que sabe que não tem um diagnóstico, sabe os riscos que corre mediante as opções diagnósticas que temos na mesa, uma doença oncológica, uma doença infecciosa, o que for. E depois, obviamente, que temos que estar muito atentos à nossa estratégia, porque qualquer modificação que não vai de acordo com aquilo que seria o expectável no tratamento do animal tem que ser rapidamente identificado e temos que fazer um ponto de situação e determinar a origem do problema. Portanto, o meu conselho será sempre no sentido de identificar a causa e tentar, o mínimo possível, avançar para um tratamento sem termos, de facto, um diagnóstico. O ponto seguinte, então, vai ser sobre valorizar a dor, porque falamos também sempre tanto sobre a dor, sem dúvida que este é um ponto muito importante. Porque é que ele é tão importante? Porque de facto a dor é responsável por sofrimento, ela também causa imunossupressão, insulinoresistência, ela afeta o bem-estar, a capacidade de descanso do animal, portanto há uma série de implicações que a dor nos traz, mas sob o ponto de vista da reabilitação, quando nós estamos a tentar trabalhar um animal no âmbito da reabilitação, e se nós, por exemplo, colocamos este animal na hidroterapia, nos exercícios ativos, nos cavaletes, nos trampolins, o que for, nós, se não formos capazes de identificar e de tratar eficazmente a dor, nós nunca vamos conseguir ter o melhor desempenho terapêutico nestes animais. Porquê? Porque a dor é inibitória. A dor induz inibição muscular, a dor induz compensações posturais. A dor é responsável também por produzir a médio e longo prazo neuroplasticidade e, portanto, evolução para uma dor crónica que vai ser muito mais difícil de gerir e, portanto, se nós não valorizarmos esta dor, nós vamos ter problemas. Mas parece óbvio que parece fácil, não é? Parece, ok, não podemos valorizar, mas a dor não é assim tão difícil de identificar, pois nós sabemos que sim, às vezes ela é mesmo muito difícil. E dentro de todas as formas de dor difíceis de identificar, a dor miofascial é de facto uma das dores mais frequentes e mais difíceis de nós conseguirmos tratar. No caso deste animal em concreto, um animal que não tem sensibilidade profunda, portanto é um animal que está em reabilitação para fazer um plano de desenvolvimento de uma marcha espinhal. Portanto, vejam que quando realizamos a palpação miofascial num grupo particular muscular, ali para vertebral lombar, há imediatamente uma perda de tonicidade muscular. Portanto, vejam a importância de que na existência desta dor miofascial, este estímulo nociceptivo nesta região, o impacto que isto também vai ter naquilo que é o desempenho e na aptidão motora deste animal. Mas não são só estes os exemplos, temos também situações de animais com dor referida. A dor referida, normalmente, quando está presente, as lambeduras acrais, eu sempre este vídeo da Cláudia, que é uma colega que trabalha connosco, que ela fez num dos animais que estava ao nosso cuidado. É uma cadela que foi referida para reabilitação neurológica após uma hérnia extrusiva toracolombar. E obviamente que na avaliação acabamos por reparar que tem um sinal de lambedura, portanto é um animal que tem sinais de lambedura crónica na região do carpo e após a palpação há uma manifestação de desconforto e o animal vai lamber esta região.
Porque é que é importante nós valorizarmos este aspecto? É que o facto de haver dor referida, ela é uma demonstração de cronicidade. Ela demonstra que já existe neuroplasticidade aqui, seja porque temos um processo artrósico, seja porque temos um processo de um trigger point, uma banda tensa, uma dor miofascial, independentemente da causa. Portanto, se existe cronicidade, existe alodínia, existe hiperalgésia, portanto, vamos ter uma série de modificações que também vão ter impacto, obviamente, não só localmente, como é óbvio, mas também na toda a compensação que este animal vai tentar alcançar para se libertar também deste desconforto. Portanto, isto são situações que acontecem com relativa influência e em termos, por exemplo, nos casos dos animais que nos vêm também com traumas agudos, animais que vêm com situações severas, nós também temos que estar preparados para identificar. Por exemplo, no caso da dor visceral, muitas vezes tem cistites, tem infecções urinárias, neste caso em concreto era um animal que tinha uma bexiga neurogénica, portanto uma bexiga hiperdistendida, que apesar do animal não ser capaz de urinar sozinho, ele tinha consciência dessa hiperdistensão e portanto a dor estava presente. E, portanto, é muito importante nós falarmos também sobre a questão da dor visceral, porque nós na reabilitação muitas vezes esquecemos dela. Lidamos também com animais com bexigas neurogénicas, como aquele que vos mostrei há pouco, e, portanto, achamos que se calhar só fazendo uma gestão, uma ligeira gestão da componente do esvaziamento da bexiga é suficiente por uma questão de saúde para a questão urinária, mas não é só sob o ponto de vista urinário. Portanto, nós sabemos que o que é uma dor de uma víscera pode referir a outras estruturas e no caso da dor vesical nós vamos ter uma referência tóraco-lombar e lombo-sagrada, portanto estes animais têm dor nesta região e de facto se existe, por exemplo, até um processo de uma cistite ou uma infecção urinária e temos um animal em reabilitação, estes animais muitas vezes, a reabilitação funcional, estes animais muitas vezes inclusive perdem a sua capacidade funcional, ou seja, pioram os seus reflexos, pioram a sua capacidade extensora, demonstram menos resposta, são menos responsivos às nossas técnicas de reabilitação neurofuncional e, portanto, quando isto acontece, lembrem-se sempre de pesquisar, eventualmente, uma outra dor qualquer, seja ela a nível miofascial, a nível articular, às vezes até as unhitas, pode parecer insignificante, mas às vezes uma unha que está desgastada no seu limite é o suficiente para promover uma inibição motora consequente à dor e, portanto, este é também um dos erros comuns, é a nossa desvalorização do processo de dor. Seguindo para a frente, porque já vamos com bastante tempo aqui de conversa, o terceiro ponto será não cumprirmos os tempos de cicatrização e de introdução dos exercícios. Eu costumo dizer, este até nem é talvez os erros mais comuns, é se calhar o erro que os ortopedistas mais medo têm que nós cometamos na nossa prática clínica. Eu costumo dizer aos colegas da ortopedia, assim, tem calma, podes-me referir o caso no tempo certo, porque nós cumprimos e vamos ter em atenção, obviamente, os períodos de cicatrização do osso, do ligamento, do músculo. Portanto, não vamos passar por cima desta propriedade, desta biologia que nós sabemos que está subjacente ao processo de cicatrização. Isto é muito importante, obviamente que sim, porque nós podemos, obviamente, quando reintroduzimos ou quando introduzimos um exercício ativo antes do tempo certo, nós podemos piorar, nós podemos promover deiscência de suturas, nós podemos promover uma não união óssea, nós podemos promover inclusive uma infecção, portanto temos que ter sempre muito cuidado neste processo. Portanto, não só respeitando a biologia cicatricial dos tecidos, portanto nós temos que ser conhecedores dessa regra do que é o tempo de cicatrização da pele, o que é o tempo de cicatrização do músculo, o tempo de cicatrização do osso, por exemplo. Compreender que as diferentes técnicas cirúrgicas também envolvem tempos de recuperação diferentes, por exemplo, uma técnica, no caso da ruptura do ligamento cruzado cranial, obviamente que uma técnica que envolve uma osteotomia não vai ter o mesmo tempo de recuperação de uma técnica extracapsular, como é óbvio, não é? E, portanto, nós temos que ser conhecedores
não só dos tecidos que foram envolvidos e que passaram por todo este processo cirúrgico, mas também temos que ser conhecedores do tipo de técnica que foi utilizado, e por isso é tão importante também que, quando o caso nos é referido, estas informações também nos cheguem, porque para nós é determinante decidir quando e como aplicar as nossas técnicas. E obviamente que, na dúvida, o melhor mesmo é sempre ir com mais calma, sermos um pouco mais conservadores, promover suporte assistido, privilegiar exercícios ativos estáticos, e por exemplo temos aqui um simpático bulldog num trampolim. O trampolim permite-nos precisamente fazer este tipo de atividade, é um exercício ativo, estamos a ativar a extensão promovida pelo próprio animal, mas sem grande movimento, ou seja, estamos a promover aquilo que nós chamamos uma contração isométrica ou uma atividade estática, que o animal contrai a musculatura, mas não gera movimento. E, portanto, nós, na dúvida, temos sempre que ser mais conservadores e, de facto, privilegiar, obviamente, estes exercícios em prol de outros que possam promover maior impacto ou maior mobilidade dos tecidos. Portanto, este será realmente um ponto importante que nós devemos reter. Só para relembrar que, obviamente, quando nós temos uma TTA, uma TPLO, por exemplo, nós podemos ter que esperar entre 6 a 8 semanas, imaginem só, 6 a 8 semanas, para podermos começar a introduzir exercícios ativos. A hidroterapia normalmente podemos já começar a introduzir um bocadinho mais cedo, mas de facto fazer cavaletes, fazer rampas, temos que ir com calma, está bem? Porque de facto podemos promover, inclusive, porque como há uma modificação nesta biomecânica articular, nós podemos estar a promover um aumento de tensão sobre os tecidos, podemos promover, por exemplo, uma desmite do tendão rotuliano, por exemplo, e portanto nós não desejamos que isto aconteça e temos que ser, sem dúvida, conservadores nesta estratégia. Outro tipo de situações que nós também temos de ter em atenção, por exemplo, no caso das fraturas de bacia ou algumas fraturas de coluna, em que não há ou que não haja uma indicação cirúrgica, atenção que temos que ter mesmo muito cuidado para a manutenção destes animais em total repouso absoluto, o mais possível. Mais uma vez, os exercícios que são permitidos são sempre movimentos estáticos, o mais possível, será sempre uma reabilitação mais conservadora possível, e quando fazemos uma reintrodução dos exercícios temos que também ir acompanhando o grau de consolidação da fratura, porque de facto não podemos pegar nestes animais e começarmos a trabalhá-los sem termos a certeza de que já está a ocorrer uma formação do local ósseo. Portanto, isto é muito importante para a nossa estratégia. E obviamente que nós sabemos que a mielomalácia é um risco que ocorre cerca de até 10 dias após um trauma medular agudo. Ela acontece de facto nesses 10 dias, mas um animal que tem uma coluna não estabilizada corre o risco de, a qualquer momento do seu processo de recuperação, desenvolver esta mesma mielomalácia. Isto, infelizmente, é uma imagem de um cão que nós tivemos ao nosso cuidado. Não havia, de forma alguma, uma opção terapêutica cirúrgica, era um animal que tinha sido encontrado abandonado, o esforço foi muito grande para o pormos novamente a andar e, infelizmente, este animal, apesar de ter sido capaz de recuperar uma marcha funcional, este animal, quando foi para casa, desenvolveu uma mielomalácia. Portanto, infelizmente, é algo que acontece e que nós temos que estar preparados para pesar na balança aquilo que são os nossos riscos e aquilo que são os benefícios das técnicas que nós vamos implementar e o que é que isso vai trazer de benefício também para o animal. Quase a terminar, o tópico seguinte, o quarto erro mais comum, às vezes é esperar demasiado tempo. Falei-vos há pouco de sermos um pouco demasiado proativos, pode ser prejudicial, mas também quando esperamos muito tempo vamos também atrasar este processo. E esta é uma pergunta frequente. Os colegas, quando referem o caso, dizem: Cátia, temos aqui um caso pós-cirúrgico, estamos a pensar em enviar-te, não sabemos bem quando, qual é a tua opinião? E isto obviamente tem que ser muito coordenado. A minha opinião é que nós temos que começar a trabalhar quanto antes. Mas quando eu digo trabalhar quanto antes, é obviamente aplicar as técnicas terapêuticas adequadas a cada fase da cicatrização.
Significa que não vamos esperar um mês para começar a fazer um plano de reabilitação ativa. Nós podemos inicialmente fazer uma reabilitação passiva, quando eu digo passiva, menos focada na cooperação ativa do animal, mas gradualmente ir aumentando essa cooperação. Porquê? Porque quanto mais tarde nós introduzirmos alguns exercícios e algumas técnicas, vamos ter mais atrofia, vamos ter mais plasticidade não adaptativa. O que é isto? Vamos ter mais dor crónica, vamos ter formação de cicatrizes, vamos ter o colagênio e a fibrina de alguma forma reorientada, de forma que não cumpre os critérios de orientação das forças habituais em determinada zona. Vamos ter maior compromisso também das funções neurológicas, vamos ter mais funções ou mais consequências nefastas da imobilização, nomeadamente as bexigas neurogénicas, do decúbito prolongado, da estase circulatória, da atelectasia respiratória. Portanto, temos um conjunto de condições que são nefastas e que serão tanto maiores ou tanto piores quanto mais tempo nós tardarmos na introdução do plano terapêutico. E, portanto, o meu conselho é que, se vocês estiverem a trabalhar com um médico veterinário reabilitador, com uma equipa de reabilitação profissional, podem confiar, porque os colegas saberão certamente quando é o momento para a aplicação das técnicas que estamos a fazer, e é obviamente que o esperar demasiado vai ser também nefasto para a recuperação destes animais. E para terminar, e deixo para o último quase a melhor parte, o não cumprimento dos critérios de segurança das técnicas implementadas, obviamente é talvez o erro que mais me assusta, e também deixo aqui já uma nota de que, infelizmente, são erros que nos podem acontecer a todos, sem dúvida, mas que não podem de alguma forma ser repetidos. Temos que aprender todos com este erro, e dentro daquilo que são os nossos erros, nós temos que implementar as técnicas conhecendo ou sendo conhecedores das suas indicações, das suas contraindicações e das suas precauções especiais. E para que isto seja possível, nós temos que ser conhecedores do estado do animal, daí a necessidade de termos um diagnóstico fundamental. Depois temos que ser conhecedores também do que estamos a aplicar, das técnicas que estamos a utilizar, e obviamente temos que ter os meios necessários para poder fazê-lo. E, portanto, se nós reunirmos estes 3 critérios, nós vamos conseguir aplicar com toda a segurança as nossas técnicas terapêuticas. Bom, em termos de alguns exemplos que eu vos vou trazer aqui, nós sabemos que, por exemplo, muitas das técnicas que nós utilizamos são técnicas que são estimuladoras, sob o ponto de vista celular, e, portanto, quando nós temos animais com situações infecciosas ou com situações neoplásicas, nós podemos estar a promover o desenvolvimento de uma infecção maior ou a promover o desenvolvimento do próprio tumor. Também há técnicas que, sob o ponto de vista de estimulação circulatório, também temos de ter algum cuidado, nomeadamente no caso das massagens, onde, se tivermos um animal instável sob o ponto de vista cardiovascular, nós podemos promover um choque cardiogénico ou hipovolémico nestes animais. Animais com coagulopatias, por exemplo, também podemos estar a potenciar e a agravar a sua condição clínica, e, portanto, é importante mesmo termos este conhecimento do estado geral do animal. Na dúvida, mais vale irmos mais devagar, e na dúvida, mais vale então abster-nos de executar determinadas técnicas. Isto é um animal que apresenta de facto uma ligeira escara de decúbito, mas já com um edema, uma infiltração de tecidos, que se veio a verificar que de facto era um conteúdo purulento, e, portanto, vejam que seria tratar este animal com massagens, com técnicas de drenagem linfática num animal que tem um abscesso e, portanto, que vai certamente correr muito mal. Esta imagem é muito dramática, mas eu partilho aqui convosco para que fique também na vossa memória, e que se lembrem que, por vezes, na melhor das intenções, temos situações de facto extremas, e de facto não basta termos só uma boa intenção, temos que ser conscientes daquilo que preconizamos para nós e para os nossos clientes. Este animal em concreto, por muita vontade de o auxiliar com as bolsas de calor, com a eletroterapia, acabou por acontecer, infelizmente, a ocorrência destas queimaduras. Este animal tem queimaduras elétricas, tem queimaduras térmicas,
e, como podem imaginar, o sofrimento associado a este estado, um animal que já está numa condição debilitante, que carece de um cuidado de reabilitação e que nesse processo passa ainda por esta experiência, é de facto algo que nós temos que ter muito cuidado e muita atenção. Portanto, deixo aqui para que vocês também fixem na memória esta imagem. Muito cuidado com as queimaduras térmicas, muito cuidado com as queimaduras elétricas. Há lasers, por exemplo, no caso dos lasers, há lasers mais seguros do que outros. Quando digo mais seguros, são aqueles que não geram tanto calor, são lasers menos potentes, mas às vezes até é melhor um equipamento menos potente, mas mais seguro, do que um equipamento muito potente e que numa mão um pouco menos experiente pode também induzir queimaduras. E muitas outras técnicas que nós utilizamos, ninguém está livre, obviamente, de induzir este cuidado, e é por esta razão também, nomeadamente nas queimaduras, que algumas modalidades, e em geral as modalidades térmicas, devem ser utilizadas com muita precaução em animais que têm uma diminuição da sensibilidade. Portanto, estes animais, não podendo de alguma forma manifestar ou não podendo de alguma forma sentir a sensação térmica aumentada, não vão comunicar isto a quem está a tratar deles e, portanto, invariavelmente acabamos depois por ter o desenvolvimento de queimaduras. Portanto, este seria também um exemplo de um erro que pode acontecer, que não deve acontecer, mas que infelizmente acontece e para o qual temos de também estar alerta. Na assistência dos animais na água, muito cuidado também, obviamente, porque os nossos cães e gatos também não nasceram para respirar debaixo de água e às vezes acidentes acontecem, seja porque o animal mergulha a cabeça na água, seja porque existe um colapso dentro da própria piscina ou dentro do treadmill. E, portanto, sempre ter alguém na vigilância, no caso da piscina, ter sempre dispositivos de flutuação, rampas de saída, formas de assistência ao animal, para que não nos aconteça também nenhuma desgraça no decorrer de uma técnica terapêutica. Bom, para terminar então, foram estes os 5 pontos principais. Era este o tema que eu vos queria trazer, os 5 erros mais comuns que não podemos nunca cometer no âmbito da reabilitação animal. Esta é uma partilha de experiências para que também vos alerte para eventuais situações idênticas e que não se deixem levar na suposição diagnóstica, às vezes até bom, vamos arriscar, vamos avançar. Muito cuidado com estas circunstâncias, porque podemos de facto promover mais mal do que bem a estes animais. Por hoje é tudo, espero que tenha sido do vosso agrado este Insta Webinar. Já sabem que vos peço sempre que, se gostarem, se acharem que é um tema pertinente, façam partilha nas vossas redes sociais. Podem assistir também este vídeo no YouTube, no canal do YouTube, com maior detalhe e pronto, se quiserem continuar a acompanhar estes webinars, apenas têm que continuar a estar atentos a estes canais, tanto o canal do YouTube como também ao canal do Instagram. Por hoje é tudo, resta-me então agradecer a vossa atenção e dizer-vos que vos vejo em breve num próximo encontro, num próximo webinar. Fiquem bem, até breve!